abençoado. Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. Paz esteja com todos. Amém. Glória a Deus. Que privilégio, irmãos. Mais uma oportunidade que eu tenho de falar com vocês, de trazer a mensagem para o grupo do diaconato, esse grupo abençoado. Obrigado a Deus por esse momento maravilhoso. Minha pastora Ruth, pela confiança que ela tem em mim. Pastor Juarez, por ceder essa igreja. Eu falava com minha mãe, pregar lá em União da Vitória, nervoso. Assim, Jean, você vai pregar o grupo diaconato. E esse grupo, esse ministério, só tem homens e mulheres de Deus. São homens valorosos da presença de Deus. Fica tranquilo. Deus vai te usar. E vai usar cada um que está aqui também. E Deus quer falar conosco, amém. Em nome de Jesus. Mas antes, permita-me, pastora, quebrar só um pouquinho o protocolo. Vocês vão entender. Eu queria que um diácono subisse aqui em cima rapidinho. Diácono homem, rapidinho, qualquer um. Suba aqui. Seu irmão, aqui ó. Chega aqui, irmão. Chega aqui. Vem aqui, irmão. Me dê uma paz. Sabe por que isso, irmãos? Que eu chamei ele aqui, fiz questão. Porque mais ou menos 18 anos atrás, lá na igreja de Palmas, eu chegava na igreja, diante de Deus, fazendo um desafio para Deus transformar a minha vida. E eu fui com a igreja com a cara amarrada, eu falei, Deus, se você não transformar a minha vida, eu nunca mais piso na igreja. E ao descer do carro e chegar na porta da igreja, o diácono João veio e me deu um sorriso, irmãos, que até hoje eu não esqueço. Ele me deu um abraço, irmãos, que até hoje eu não esqueço. Ele não sabia, irmão, mas ele estava abraçando um futuro pregador. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então, creia, irmãos, esse abraço genuíno, feliz que você dá no irmão, é Deus trabalhando no seu coração, porque você não sabe quem você está abraçando. Amém? Obrigado, irmão. Deus te abençoe. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, o tema desse congresso, a pastora nos passou: sede firmes e constantes. 1 Coríntios, capítulo 15, o versículo 58. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 58, que nos diz assim, na NVI: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes e inabaláveis, outras versões, sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês não sabem que na obra do Senhor o trabalho de vocês nunca é em vão. Amém? Vamos orar? Espírito Santo, meu amigo, o Senhor já está com nós aqui. Nós te louvamos por isso, te adoramos por isso. Tu és bendito e santo, Pai. Continua conosco, nos orienta nessa tarde, Pai. O que o Senhor quer nos ensinar? Nós te louvamos, Pai. Por isso nós precisamos de Ti. Usa a minha vida, Senhor Deus. Eu não sou nada sem Ti, Pai. Eu preciso sempre da Tua presença em minha vida. Assim te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Os irmãos podem ficar à vontade, sentem-se. Livro de Coríntios, irmãos, então é o tema dessa mensagem dessa tarde que eu coloquei para nós. Faça certo, faça sempre, faça mais do que é o necessário. Para nós entendermos esse versículo que Paulo deixou no livro de Coríntios, nós temos que entender o contexto inteiro quase do livro de Coríntios. A cidade de Corinto era uma cidade muito rica, muito próspera, cidade portuária, uma cidade onde existia Jogos Olímpicos, então tinha competição, tinha atletas, tinham pessoas, homens e mulheres lá de Deus competindo, também tinha a sensualidade estava à tona, porque lá tinha o templo de Afrodite, então a deusa do amor, então existia uma prostituição grande também, infelizmente, naquela cidade, e era um local, para vocês terem uma visão, mais ou menos para os dias de hoje, era como se fosse o Rio de Janeiro na época do carnaval.
Nós podíamos fazer esse paralelo para nós termos um visual do que era a igreja de Corinto, do que era a cidade de Corinto. Era essa riqueza, prosperidade, mas também tinha divisão de classe social. Existia também dentro dessa cidade várias divisões e várias batalhas travadas por causa das Olimpíadas que eles tinham. E também o saber, a filosofia, eles buscavam isso. Eles iam nas praças e ficavam discutindo as situações e filosofias, defendendo as suas teses muito. Então é nessa cidade que Paulo abre a igreja de Corinto. Então ele vai com todo o amor, irmãos, ele fica por um bom tempo na cidade lá, pregando, erguendo a igreja, abençoando os irmãos, cuidando com amor aquela igreja. Então ele vai, continua sua viagem missionária. Passam-se 2 anos dele, essa abertura lá em Corinto, e ele recebe uma carta sobre a igreja de Corinto. Como está a situação? 2 anos depois da partida dele lá, como é que ficou a igreja? Ele recebeu isso. E a carta não é nada boa, irmãos. Vocês já leram o livro de Coríntios, vocês sabem muito bem o que Paulo está tratando ali. Infelizmente, a igreja, 2 anos depois de Paulo, se corrompe. No capítulo 15, lá no versículo 33, se eu não me engano, Paulo vai dizer assim, que as más companhias corrompem os bons costumes. Quem já ouviu essa frase também? Foi isso que aconteceu com a igreja. A cidade de Corinto começou a influenciar os irmãos da igreja de Corinto. Eles começaram a influenciar a ponto de haver divisão na igreja. Divisão de classes sociais. Tanto que ele vai instruir na ceia, falando para eles: ei, calma, espere um pouquinho os outros, não comam tudo antes, vai vir outro pessoal depois. Acaba também brigando sobre os dons espirituais. O pastor Juarez falava no início aqui, que as pessoas muitas vezes estão selecionando o que elas vão participar. E a igreja de Corinto começou a selecionar, falou assim: bom, eu falo em línguas, então eu tenho que estar no altar, eu não posso estar em qualquer ambiente. Então começou-se isso também dentro da igreja. Queriam alguns irmãos aparecer mais do que os outros. E também, irmãos, começou a ser uma igreja tolerante, inclusiva, havendo caso de incesto dentro da igreja, de um filho com a madrasta. E a igreja começou a se gabar que ela permitia isso. Se para nós hoje em dia já é uma coisa grande, imagine para aquele povo daquela época. E a igreja aceitando essas situações. Então Paulo passa a carta de Coríntios toda, instruindo esse povo, revelando essas situações que chegou até ele. Ele falou assim: olha, vocês estão fazendo dessa maneira, vocês estão tolerando esse tipo de situação. Não devem fazer isso. E ele chega até a ser brando, forte na hora que ele fala que que Satanás o leve. Mas o pior, irmãos, ainda não é isso. O pior é que chega no capítulo 15 e Paulo vai contar que a igreja começou a esfriar. Esfriar a ponto de começar a não acreditar mais na ressurreição de Cristo. Eles começam a dizer assim: não, isso não existiu. Isso aí é contos, contaram, alguém está contando isso. Então Paulo vai escrever todo esse capítulo 15, explicando para eles sobre a ressurreição. Vai chegar e vai dizer para eles: se a ressurreição não existe, o nosso principal pilar da fé, nosso trabalho é inútil. De que adianta nós estarmos sofrendo por esse Cristo, sendo perseguidos, sendo maltratados, sendo subjugados muitas vezes? Por quê? E ele continua explicando sobre a forma de ressurreição.
E ele vai chegar nesse versículo 58 com uma palavrinha iniciando esse versículo, que é a palavrinha portanto. Essa palavrinha portanto aqui diz assim, concluindo, encerrando. Tudo que eu vim falando para vocês aqui nessa carta do livro de Coríntios para vocês, eu quero encerrar para vocês aqui. Eu quero deixar 3 ensinamentos. Já ensinei para vocês, agora deixo aqui 3 ensinamentos, que são os 3 ensinamentos que nós vamos aprender nessa tarde. O primeiro ensinamento para nós, e isso, irmãos, aqui, é princípio. E princípio aplicado em qualquer área da nossa vida, nós prosperaremos. Quando o princípio é bíblico, em qualquer área que nós vamos aplicar, Deus vai abençoar a nossa vida. Seja o nosso trabalho diaconal, seja na nossa família, seja no nosso trabalho. Princípio é princípio, irmãos. Aplicou, você será bem sucedido. E quais são esses 3 princípios, irmãos? Ele diz aqui, sede firmes. A palavra raiz aqui é profundo. Ela diz raiz profunda, é sede firmes. É serdes constantes. É fazer o que é certo. Cada vez que eu olho para um diácono na igreja, desde que me converti, que já fazem 18 anos isso, eu sempre olho para vocês, bonitos, engravatados, com o lenço, com o seu broche. E é impossível não diferenciar, irmãos, às vezes o que Deus trabalha na vida de vocês. Porque vocês são um povo escolhido, porque é ministério. Diácono é ministério. Então vocês são separados, então é impossível não olhar para cada rosto que está aqui e não ver Deus. Não ver o Deus Todo-Poderoso agindo na vida de vocês. Então essa firmeza que precisa ter de vocês é isso. Vocês estarem sempre buscando na presença de Deus, porque quem escolheu foi Deus. Não foi o homem que escolheu vocês. Então, por mais que venham algumas situações, vocês continuam firmes na presença de Deus. Assim como eu conversava com o diácono Tico, da guitarra, já fazem 27 anos que ele está frequentando a igreja, e nós nos encontramos no banheiro e falou assim, cuidado com essa torneira aí, que essa torneira ela vai mais forte a água e pode até molhar. Olha o cuidado, irmãos, é saber que aquela torneira é mais forte. Isso é o trabalho diaconal. É entendendo os detalhes na igreja, é amando com um sorriso no rosto, mesmo quando às vezes a dificuldade. Mesmo quando você brigou na casa antes do culto de Santa Ceia e veio para aquele culto triste, abatido, amargurado, e Deus dando a vitória, aquele sorriso, mas sabendo que você, quem chamou, você está firme na rocha, está firme em Cristo. Liderar com base nos valores centrais, mantendo a estabilidade e emocional operacional. Nós lembramos do Salmo 125, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. E isso, irmão, já leva para o nosso segundo pilar dessa tarde. Sede constantes. E aqui vem para a resiliência, vem para inabalável. Aqui é o diácono mesmo. Por mais que às vezes tenha tempestades na sua vida, você não deixa o teu trabalho. Eu falo isso porque minha mãe, diaconisa de carteirinha de anos, diretora de diaconato, e eu vi dentro da minha casa, por várias vezes, ela saindo com a toalha da ceia debaixo do braço, com a cestinha dos copinhos, indo para a igreja com chuva, porque o meu pai não era convertido na época e não dava carona para ela. Por várias vezes ela fez isso. Isso é ser inabalável, é não deixar algo de fora atingir o teu ministério. É crer, glória a Deus por isso. Que a constância não é parar de servir, que a igreja esteja cheia ou vazia, com sol ou com chuva. Se tiver 5 pessoas, está lá o diácono.
Um diácono está trabalhando. Se tiver 100 pessoas, tem mais diáconos ainda. Mas está lá o diácono. Primeiro a abrir a igreja, muitas vezes, e o último a sair com o pastor, acompanhando sempre o pastor. Como eu falei, às vezes cansado. Passam um domingo, às vezes inteiro, muitas vezes as mulheres diaconizam o dia inteiro, trabalhando um domingo em casa. Chega à noite e vem para a igreja. Às vezes a perna está cansada, fica trocando a perninha. Mas sabe, quem chamou você? Você é inabalável. Nós homens, muitas vezes também, segurando um demoniado. E isso, irmãos, é Deus cuidando de nós nos detalhes, que nos leva ao terceiro pilar dessa tarde, que é ser abundante, é fazer mais que o necessário. Faça certo, faça sempre, faça mais daquilo que é necessário. Esses são 3 ensinamentos para nós, aplicando no diaconato, na obra do Senhor, aplicando na nossa vida particular. Quer crescer profissionalmente? Faça o certo no teu trabalho, faça sempre, faça mais daquilo que é necessário. E eu, como empresário, eu reconheço isso. Um colaborador meu, há mais de 1 ano que ele está comigo, ele começou como vendedor, um rapaz tímido, mas ele começou a fazer o certo na minha empresa. Ele começou a ser constante, nunca falta, nunca chega atrasado. E ele começou a fazer mais daquilo que eu pedia para ele. Hoje ele é meu braço direito e meu gerente lá na loja. O salário dele subindo. Cada vez mais eu falo para ele, depende de você. A princípio aplicado. E isso que ele ainda nem é convertido, irmãos. E isso para nós, para nossa obra, para o nosso diaconal. Fazer certo. Mesmo que tudo esteja fazendo errado, eu vou fazer o certo. Fazer constante. 27 anos de diaconato. Nossa, que benção, olha. 30 anos. 1 ano ainda. Com certeza tem aqui. Mas o fazer mais do que é necessário. O irmão não precisava nem ter falado para mim. Mas ele sabe o cuidado que tem com as pessoas que estão vindo visitar a igreja. Ele não sabia quem eu era, irmão Tico. Cadê o irmão Tico? Cadê o diácono Tico? Está lá, ó. Já até me instruiu sobre algumas situações na academia lá. Até isso, ele já me orientou lá. Esse é o cuidado, irmãos, que eu digo que vocês são pessoas escolhidas por Deus, é por causa disso. É por causa desse amor que vocês têm. E Paulo fala exatamente isso para a igreja de Coríntios. Ele fala, portanto, amados irmãos. A palavra amados aqui, do grego, é o amor ágape. É o amor incondicional. Ele está sofrendo por aquela situação que está passando em Corinto. Ele não quer que a igreja que ele foi lá e plantou, cuidou, seja destruída. Então ele fala, meus queridos irmãos, meus amados, eu amo tanto vocês, não se percam. Não deixe essas heresias entrar na igreja de vocês. Não deixe o trabalho, que a palavra ali, que o trabalho de vocês não é vão. Diz ali a palavra trabalho é para cansaço, é para suor, é para exaustão. Não deixe que isso os atrapalhe. Porque Deus está cuidando de cada um de nós. Deus está dando a nossa vitória. A motivação te faz começar, mas a constância faz você terminar uma corrida. Sejam sempre abundantes, irmãos. Eu queria já para a parte do fim, dizendo para você nessa tarde, irmãos, que Paulo passou o livro de Coríntios instruindo eles da melhor maneira. Passou o capítulo 15, o maior capítulo da Bíblia, do livro de Coríntios, falando sobre a ressurreição. Porque lá no versículo 56, 57, é um dos versículos mais maravilhosos que nós poderíamos dizer, irmãos, que Paulo fala, e assim se cumprirá, desculpa, a palavra que está escrita, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei.
mas a graça de Deus nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem escolheu você sabe, irmãos, que Ele deu a vitória. A cruz é real, Cristo é real, o amor dele é real. O nosso trabalho nunca será em vão na obra do Senhor. Essa tarde que você está aqui não será em vão na obra do Senhor. Aquele abraço que eu recebi do diácono João não foi em vão na mão do Senhor. Nunca será em vão, irmãos. Tudo que você fizer para Deus, sempre Deus estará cuidando, sempre Deus estará olhando. É isso que Ele mandou eu vim dizer para você na tua tarde hoje. Ele está cuidando e olhando para cada detalhe seu, para cada trabalho que você está fazendo. Não desista! Não desista! Ele falava no meu coração isso. Quem sabe hoje, ou esses dias, você colocou na sua cabeça: não aguento mais, estou cansado. Não desista! Ele venceu por amor a mim e a você. Louvado seja Deus. Fique de pé, irmãos. Já queria convidar o grupo de louvor para estar aqui em cima. E eu vou quebrar mais uma vez o protocolo. Eu quero que você, diácono, diaconisa agora, escolha um irmão aqui que você não conhece. E vá até ele agora e o abrace. Vamos ser profetas de Deus aqui. Escolha um irmão. Fique lá, abraçadinho. Escolha um irmão e abrace ele lá. Porque você vai ser, assim como eu, profeta. Abraça, fica abraçadinho. Fica abraçadinho. Fica abraçadinho. Fica do ladinho aí do irmão. Tá abraçadinho aí? Fica abraçadinho aí. Olhe para ele lá. Profetize assim, ó. Sede firme, irmãos. Sede constante. Sede abundante no trabalho do Senhor. Porque o trabalho de vocês nunca será em vão. Glória a Deus. Quem pode dar aquela salva de palmas mais linda para Jesus? Aleluia, Senhor Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. Isaías disse: Ele destruiu a morte para sempre, Ele enxugará toda lágrima, e todo o rosto se retirará da terra, e a zombaria do povo. Foi o Senhor que disse, aleluia, glória a Deus. Receba a pastora Ruth. Aleluia. Aleluia, vamos orar então, irmãos. Pai, te adoramos, ó Senhor Jesus. Louvamos e bendizemos ao teu nome, Senhor Deus. Quão maravilhoso és tu, Senhor Deus. Ó Jesus, que palavra maravilhosa que o Senhor nos deu ao nosso coração, Senhor Deus. Oh, Senhor, venceu a morte. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está o poder do pecado de nos ferir? Foi vencido na cruz do Calvário por nós. Oh, glória a Deus, aleluia, Espírito Santo de Deus. Eu peço a Ti, Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um que está nessa tarde. Abençoe seus corações, fortalece eles, Pai. Que eles permaneçam firmes na Tua presença. Que eles permaneçam constantes, ó Senhor Jesus. Ó Senhor Deus, que eles estejam também inabaláveis na Tua presença. Oh, maravilhoso és Tu, Senhor Jesus. Te adoramos e Te amamos, ó Pai amado. Oh, Santo, Santo, Santo. Não importam as circunstâncias, Senhor Jesus. Te adoraremos, Te louvaremos, bendizeremos a Ti, Senhor. Aleluia, 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 Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Santo, 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 Santo. Santo, Santo, Santo és Tu, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Senhor Deus. Cante, irmãos. Diácono é isso, não importa a circunstância, o diácono está na presença de Deus, está buscando sempre a Deus, ele não se importa, ele sabe quem ele está servindo, ele sabe que lá na cruz o preço foi alto por nós, ele sabe disso. Oh, diácono maravilhoso, bendito és Tu, Jesus. Aleluia. Te agradeço, Senhor Deus, mais essa linda oportunidade. Obrigado, pastora Ruth, pela confiança. Louvem a Deus. Uma linda salva de palmas. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui nessa tarde. Aleluia.
Os irmãos podem se assentar, fiquem à vontade. Descansem. Vocês merecem.